Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Teorias aqui no Falando Nisso. Hoje vamos trabalhar um assunto um tanto diferente. Provavelmente boa parte das pessoas já deve em algum momento ter feito suposições de como seria o presente se algo no passado tivesse sido diferente. E é justamente sobre isso que vamos tratar hoje. Para quem faltou nas aulas de história, vamos dar uma recapitulada para você não ficar perdido. No início do século XIX, Napoleão Bonaparte, grande líder militar na França, vinha conquistando muitas terras na Europa. Com Portugal, os nossos colonizadores não seriam diferentes. Em janeiro de 1808, Portugal estava prestes a ser invadido pelas tropas francesas comandadas por Napoleão Bonaparte. Sem condições militares para enfrentar os franceses, o príncipe regente de Portugal, Dom João, resolveu transferir a corte portuguesa para sua mais importante colônia, o Brasil. Mas se ele não tivesse vindo, qual seria o futuro do Brasil? É disso que vamos falar hoje. Preparado? Então vamos lá. Cansado da poluição e do trânsito, um morador de São Paulo decide arrumar as malas, comprar um abadá e partir para o carnaval na Bahia. No aeroporto, enquanto imaginava Ivete Sangalo cantando, descobre que esqueceu o passaporte e não pode embarcar. Passaporte? Para Bahia? Isso mesmo! Se a corte portuguesa não tivesse vindo para o Brasil em 1808, a Bahia provavelmente seria uma nação e o resto do que você conhece hoje como Brasil seria um amontoado de países. Sem a transferência da corte portuguesa de Lisboa para o Rio de Janeiro, seria impossível preservar a unidade do que é hoje o Brasil, diz o historiador Luiz Carlos Vilata, autor do livro Império Luso-Brasileiro e os Brasis. Ocorreria com a América Portuguesa o que ocorreu com a América Espanhola, dividida em vários países que hoje formam conosco a América Latina. Mas antes de agradecer Dom João VI por não precisar de passaporte para pular o carnaval em Salvador, agradeça a Napoleão. Ao tomar o poder da França em 1799, ele deu início a uma série de invasões na Europa que abrigavam a fuga da corte portuguesa para o Brasil. No final de 1807, as tropas napoleônicas estavam na Espanha e marchavam em direção a Lisboa. Confrontadas com a robustez das armas francesas, as frágeis tropas portuguesas não teriam como defender o país. Entre 25 e 27 de novembro de 1807, algo em torno de 10 e 15 mil pessoas embarcavam em navios portugueses rumo ao Brasil. Ministros, juízes, funcionários do tesouro, militares, membros do clero, trouxeram consigo também o tesouro real, os arquivos do governo, uma máquina impressora e várias bibliotecas. No dia 28 de janeiro de 1808, a primeira escala da Bahia antes de chegar ao Rio de Janeiro, Dom João VI decretou a abertura dos portos do Brasil a nações amigas, como a Inglaterra, que havia declarado guerra à França em 1803 e foi responsável pela proteção dos navios portugueses até o Brasil. Mas, se os mesmos ingleses conseguissem enviar tropas diretamente para Portugal, evitariam a invasão dos franceses e a necessidade da transferência da corte? Realmente. Mas sem a vinda da coroa portuguesa para cá, mais cedo ou mais tarde algumas províncias do Brasil iriam conquistar a sua independência, diz Lúcia Bastos, professora de História na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que fez uma pesquisa sobre a influência da figura de Napoleão no Império Luso-Brasileiro. Naquele tempo, os deputados brasileiros da Corte de Lisboa não falavam em nome do Brasil, mas em nome de Pernambuco, da Bahia e do Rio de Janeiro. A historiadora diz que o Rio Grande do Sul, alvo de disputas entre Espanha e Portugal, provavelmente formaria um país independente anexado ao que é hoje o Uruguai. É possível que essa região se tornasse uma espécie de República da Prata, ou seja, Argentina, diz Lúcia Bastos. E as divisões não terminariam por aí, surgiria um novo país em Pernambuco, possivelmente anexado a alguns estados vizinhos, outro formado pelo Pará e Amazonas, uma nação do Maranhão. Isso é realmente estranho, mas enfim, o mapa da América do Sul seria outro, e o mais surpreendente é provável até que cariocas, paulistas, mineiros e paranaenses vivessem no mesmo país com sede no Rio de Janeiro. Mesmo assim, a cidade do Rio seria provavelmente bem diferente do que é hoje, diz Luiz Celso Vilata. Como não teria sido sede da corte portuguesa, a fisionomia do centro urbano seria semelhante à de uma cidade como Olinda, sem construções reais do século XIX. A desigualdade econômica entre as regiões seria menor. O Sudeste continuaria sendo um centro econômico importante, mas alguns países do Nordeste, livres do poder do Rio de Janeiro, poderiam ter enriquecido ainda mais, diz Lúcia Bastos. A abolição dos escravos também teria acontecido muito antes nesses estados,
já que a demora na tomada da decisão teve apoio da elite cafeeira do Sudeste. No estado do Ceará, por exemplo, a escravidão já teria sido praticamente abolida desde 1870. Outro cenário seria a corte portuguesa não vir para o Brasil e cair nas mãos de Napoleão. Foi isso que aconteceu com a Espanha, que foi tomada pela França em 1808. Provavelmente, ocorreria no Brasil o mesmo que nas colônias espanholas, que se tornaram independentes. Não tendo de ser fiéis a um rei empossado por Napoleão, as províncias rapidamente alcançariam a independência. De uma forma ou de outra, a fragmentação do território que hoje é o Brasil seria quase certa, diz o historiador. Até mesmo o sotaque dos cariocas não existiria se a corte portuguesa não chegasse ao Brasil no século XIX. É claro que o desembarque de 15 mil pessoas no Rio de Janeiro mudou o jeito de falar da maioria da população, diz Atáliba de Castilho, professor de Filologia e Língua Portuguesa na USP. Como davam mais prestígio falar aos fidalgos portugueses, a população do Rio de Janeiro foi assimilando todos os chiados que hoje distinguem o típico falar dos cariocas. Ele diz que sem a vinda da corte, provavelmente não haveriam muitas diferenças entre o falar de um surfista carioca e de uma dupla sertaneja do interior de São Paulo. E é isso, pessoal. Para quem faltou nas aulas de história, esse vídeo foi realmente bastante didático. Por mais que o nosso potencial como país tenha sido deixado de lado, talvez a vinda da corte portuguesa para cá não tenha sido dos piores acontecidos. Pelo menos tudo se manteve unido como era. Como o vídeo de hoje foi um tanto diferente do que temos trazido para vocês, não esqueçam de deixar a sua opinião, pois ela é muito importante para nós, então compartilhe ela conosco. Ainda nessa pegada de descobrimento do Brasil, no nosso site estamos com uma ótima matéria com algumas curiosidades sobre o descobrimento do Brasil. Se você gostou, não se esqueça de dar aquele like e aquela compartilhada para dar uma força no nosso trabalho. E até a próxima quinta-feira nesse mesmo bate-horário, e tchau!